Após Paulinho, Renato Augusto também surgiu como possibilidade de ser procurado para se tornar gerente de futebol do Corinthians. Corinthians quer o meia-atacante Savarino, enquanto o Botafogo quer o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Ranielli. E o novo executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, falou que não vê a hora de se encontrar com a Fiel e cantar o Poropopó. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, que disse que não vê a hora de encontrar a Fiel e cantar Poropopó. O Marcelo Paz foi anunciado no início da noite do último sábado, 27, como executivo de futebol do Corinthians. Corinthians que teve um sábado muito agitado mediante ao que aconteceu com o Bruno Spindel, que colocou uma nota, que não iria mais negociar com o Corinthians, que estava tudo certo, o Corinthians não enviou o contrato. E aí, após esse episódio, logo pela manhã, o Corinthians se voltou totalmente para o Marcelo Paz. E no início da noite do mesmo dia 27, no sábado, o Corinthians confirmou o Marcelo Paz como executivo de futebol. Na nota oficial do clube, o Marcelo Paz tinha algumas palavras dele, tinha umas aspas dele, como dizendo que era uma alegria, para ele era uma alegria enorme assumir essa responsabilidade, agradecendo ao presidente Osmar Stabile e tudo mais, algo mais institucional numa nota oficial do clube. E pela primeira vez ele acabou falando de uma forma mais informal, dando uma entrevista para o Léo Dias, e as palavras dele, as primeiras palavras dele, podemos dizer, dando uma entrevista mesmo como executivo de futebol do Timão, ele agradeceu pela oportunidade e também falou que não vê a hora de encontrar com a Fiel e cantar o Poropopó. Vamos para as palavras dele. Estou muito feliz com esse novo passo, empolgado para fazer um grande trabalho e encontrar em breve a massa corintiana em Itaquera, cantar o Poropopó com alegria e buscar ganhar jogos. É isso que dá alegria ao torcedor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de servir um clube gigante a nível mundial. De ontem para hoje recebi o carinho de muita gente do Brasil inteiro, desejando boa sorte. Feliz por esse acerto. Quero agradecer ao presidente Osmar Stabile pela confiança, por acreditar em mim e fazer esse convite. Quero dar o meu melhor, me integrar o mais rápido possível com as pessoas do clube, entender cada vez mais a loucura que é ser Corinthians, fazer parte desse bando de loucos com muito profissionalismo, muita entrega, com busca de resultados da grandeza que o clube merece. Então, foram essas as palavras do Marcelo Paz para o Léo Dias, dizendo que quer cantar Poropopó, que está feliz por fazer parte do bando de loucos, agradecendo a Deus por essa oportunidade que ele está tendo. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte, vou ser sincero com vocês, eu particularmente vejo uma empolgação muito grande nele, é totalmente evidente que ele está empolgado com essa missão, que sabemos que não será nada fácil e ele terá que ter apoio. Para mim, se ele tiver autonomia para trabalhar, ter tranquilidade para trabalhar da forma que ele sabe, honestamente ele vai resolver muitas coisas dentro do Corinthians. Claro, os grandes, principais problemas do Timão sabemos que vai muito tempo, ainda vão muito tempo, ainda muitos anos para se resolver, mas eu confio no trabalho do Marcelo, gostei das primeiras palavras dele, finalmente as primeiras palavras dele que na minha visão, de uma forma assim mais informal, não foi institucional como foi na nota do clube, então eu particularmente estou empolgado com a vinda dele, da mesma forma que ele está empolgado com essa missão que ele tem, e vamos torcer, se Deus quiser vai dar tudo certo. E agora vamos falar sobre as conversas entre Corinthians e Botafogo, o Timão querendo o meia atacante Savarino
e a equipe do Botafogo de olho em dois jogadores titulares do Timão. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians, mesmo com o Marcelo Paz ainda não iniciando oficialmente seus trabalhos, claro que ele já está trabalhando, depois que assinou o contrato, já trabalhando, mas esse período que estamos de férias do elenco, vamos tratar assim, Dorival Júnior de férias e tudo mais, só que a parte administrativa continua trabalhando. O Corinthians está monitorando o mercado, mesmo com o Transferban. Um dos nomes que surgiu nos últimos dias é o meio-atacante do Botafogo, o Savarino. Conversas estão acontecendo entre Corinthians e Botafogo. Para você ter uma ideia, segundo informações do jornalista João Pedro Fragoso, do jornal o Globo, Corinthians e Botafogo abriram conversas nos últimos dias para uma possível troca de jogadores, envolvendo atletas considerados importantes nos dois elencos. A negociação, no entanto, ainda está em estágio inicial e longe de um desfecho com cautela por parte das diretorias. O Corinthians demonstrou interesse no meia Savarino, enquanto o Botafogo avalia a possibilidade de contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Ranielli. Apesar disso, o Timão deixou claro que não pretende negociar atletas considerados titulares nesse momento. Como alternativa, a diretoria do Corinthians ofereceu o zagueiro Félix Torres, absolutamente que a proposta acabou não empolgando o Botafogo. As negociações deverão seguir nos próximos dias, mas uma troca, pelo que cada um está querendo, dificilmente vai acontecer. A minha opinião quanto a essa conversa entre Corinthians e Botafogo é a seguinte. Eu poderia falar assim para vocês: o Botafogo não é nada bobo, quer mandar o Savarino e quer o Gustavo Henrique e o Ranielli. Ou o Gustavo Henrique ou o Ranielli, porque os dois são titulares. O Savarino, para ser sincero com vocês, eu não sei se ele é titular absoluto da equipe do Botafogo. Sei que ele é o camisa 10, é um bom jogador, eu gosto do estilo de jogo dele, atua como meia centralizado, atua aberto também pelas pontas, então é um jogador que, ao meu ponto de vista, eu gosto, também é muito habilidoso, é ótimo no 1 contra 1. Só que o Corinthians também, eu posso falar para vocês, o Corinthians não é nada bobo, por quê? Se por um lado o Botafogo quer Ranielli e Gustavo Henrique, o Corinthians quer mandar o Félix Torres. Então, o Félix Torres fazem quantos meses que não joga? É uma conversa que inicia de uma forma que um está tentando tirar vantagem do outro, e isso é muito simples. É tentarem entrar em uma forma, encontrarem uma forma que seja benéfico para ambas as equipes, para que ambas as equipes, de uma certa forma, tenha as suas vantagens. Agora, por exemplo, o Corinthians querer mandar o Félix e trazer o Savarino, se isso acontecer, eu vou falar para vocês e acredito que todo mundo vai concordar, o Corinthians levou vantagem. Agora, Ranielli e Gustavo Henrique, sinceramente, para mim, não tem nem que entrar em pauta. Então, eu acho difícil encontrar uma forma que agrade todo mundo. Eu acho que vai ser complicado falar em troca. De repente pode ser que algo evolua e aconteça, mas pelo início das conversas, eu acho que será muito difícil acontecer um acordo nessas conversas aí, nessas negociações. Vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidades do novo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, ter mais um companheiro de trabalho. Conforme eu já informei a vocês em vídeos anteriores, existe a intenção, pelo menos a ideia, da diretoria do Corinthians em contratar um outro profissional, que deve ser um ex-jogador. Paulinho surgiu como o favorito, mas surgiu um outro nome de um outro ex-jogador que também é considerado como ídolo do Timão, e é sobre isso que falaremos a partir de agora. O Corinthians definiu toda a situação do novo executivo de futebol. Detalhes aconteceram desde a saída do Fabinho Soldado no dia 23 de dezembro, como eu acabei de falar para vocês, um acerto com o Bruno Spindel no dia 24 de dezembro, ele já está iniciando algumas movimentações tentando o Gerson, mas no sábado, dia 27, as coisas mudaram. O Spindel, aquela nota que não negociaria mais, não viria mais,
que não recebeu o contrato. E aí o Corinthians, no mesmo dia 27, confirmou o Marcelo Paz. Tudo assinado, anúncio oficial, e o Marcelo Paz já está iniciando seus primeiros processos como o novo executivo de futebol do Corinthians, um nome que agradou a maioria de nós torcedores, um cara muito profissional, um excelente trabalho na equipe do Fortaleza, vem para o Corinthians, ao meu ponto de vista, somente para agregar absolutamente que existe pressa, as coisas necessitam serem resolvidas com urgência. Eu já falei para você de contratos de jogadores que estão encerrando, como o Maicon, o Romero, o Thales Magno, o Fabrício Angileri, que se encerram no final desse ano, último dia desse mês. Então é preciso ter pressa. E um dos primeiros passos, primeiras movimentações de reuniões com Marcelo Paz, com a diretoria do Corinthians, pode ser para tratar de repente a vinda de uma espécie de gerente de futebol, um profissional que vai cuidar ali do dia a dia do CT, ser mais próximo dos jogadores, vestiários e tudo mais, e a intenção é contratar um ex-jogador. Eu informei a vocês no vídeo de ontem, domingo, dia 28 de dezembro, que o Paulinho é o favorito, mas também surgiu o nome de um outro ex-jogador que também é ídolo do Timão. Trata-se de nada mais, nada menos que o Renato Augusto. Informações do GE, que o Renato Augusto também está na lista de alguns nomes que foram colocados pela atual diretoria de ex-jogadores que poderiam fazer esse trabalho como um gerente de futebol, uma função parecida com a que o Alessandro fez na gestão do Duílio Monteiro Alves do início de 2021 até o final de 2023. Não existe pressa para resolver essa questão da provável contratação de um gerente, mas o nome do Renato Augusto, além do Paulinho, também surgiu. Então, vamos aguardar quais serão as movimentações em relação a essa possibilidade. Claro que o nome do Renato Augusto também agrada a maioria de nós torcedores. A minha opinião quanto a essa informação que o Renato Augusto também é estudado como possibilidade de ser procurado para ser gerente de futebol do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, Paulinho, fala-se que é o favorito do Osmar Stabile, e agora também surge o Renato. Além do Renato, claro que outros ex-jogadores também devem estar em pauta. Surgiu também o Júlio César, que é cria do Terrão, hoje está na equipe do Bragantino. O Fábio Santos também, lateral esquerdo, tem história no clube, também surge como possibilidades, mas absolutamente que o nome do Paulinho e do Renato são os que, no momento, os que são os favoritos da cúpula do futebol do Timão hoje. Vamos lá. Eu, particularmente, se fosse para escolher, eu escolheria o Paulinho. Por quê? Porque o Paulinho já tem uma bagagem. Por mais que o Renato tenha uma história linda com o Corinthians, uma coisa é o Renato que era meio campista, fez história com a camisa do Timão, e outra é o Renato que acabou de aposentar e está fazendo alguns cursos da CBF e está trabalhando como comentarista. Então, o Renato ainda não tem nenhuma caminhada para ser gerente. Ah, mas é um cara que conhece vestiário. Tudo bem, mas é sempre bom ter uma bagagem antes. O Paulinho já está fazendo a dele. Essa temporada foi no Mirassol. Então, se ele vier para o Corinthians, ele já vai chegar com um portfólio a mais, ele vai chegar com um currículo já de uma caminhada. Agora, começar no Corinthians eu particularmente não gosto. Temos exemplos de ex-jogadores que ocuparam essas funções e não se deram bem. Com o Emerson Sheik foi assim, com o Alessandro foi assim. Claro, se o Renato viesse, poxa, para mim seria ótimo, torcer muito por ele, mas analisando administrativamente falando, eu faria dessa forma. Primeiramente tentaria alguém já com uma bagagem. O Paulinho tem uma grande bagagem, o Júlio César já tem uma grande bagagem, enfim, vamos aguardar as decisões finais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Marcelo Paz, que não vê a hora de se encontrar com a Fiel e cantar o Poropopó. E quanto a essas conversas entre Corinthians e Botafogo, Corinthians querendo Savarino, quer mandar o Félix Torres, e o Botafogo querendo Ranieri e Gustavo Henrique, ou o Ranieri ou Gustavo Henrique.
E sobre Renato Augusto, também com possibilidade de repente ser procurado para se tornar o gerente de futebol. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço e vai, Corinthians!